Sentir dor no peito é sempre algo muito preocupante, então nesse vídeo eu vou te explicar quais são as causas mais comuns relacionadas com esse sintoma. Eu imagino que a primeira coisa que você deve pensar quando começa a sentir uma dor no peito é justamente na possibilidade disso ser um infarto ou ser algo relacionado com o coração. Então, como que acontece o infarto cardíaco? Ele ocorre porque uma das artérias do coração ela entope de alguma maneira, ou porque acumulou uma placa de gordura lá dentro, ou porque houve a formação de um coágulo. E aí, quando essa artéria ela fica obstruída, ela para de irrigar uma determinada parte do coração. E sem aporte sanguíneo, sem a chegada do sangue naquele determinado local do coração, ele começa a morrer, aquela região começa a morrer, porque não tem oxigênio, não tem nutrientes. Quem leva o oxigênio e os nutrientes para todas as partes do nosso corpo é justamente a corrente sanguínea. Então, quando tem uma obstrução no fluxo sanguíneo, isso vai interferir no funcionamento de algumas partes do corpo. Então, o que é o infarto cardíaco? É quando acontece a obstrução do fluxo sanguíneo em alguma artéria do próprio coração. Isso vai fazer com que uma parte daquele coração comece a funcionar mal, comece a morrer, e isso que vai gerar a dor no peito, que é uma dor que aperta, uma dor que queima, que geralmente irradia para as costas, ou para o pescoço, ou para o braço esquerdo. É uma dor que a pessoa fica com muita dificuldade para respirar, sente um cansaço, uma dificuldade mesmo para puxar o ar. Pode vir acompanhado de náusea ou sudorese. Então, se você está sentindo uma dor com essas características, você tem que ir imediatamente para o pronto atendimento, porque pode ser um infarto cardíaco. Pode não ser, pode ser uma crise de ansiedade? Pode ser uma crise de ansiedade. Porém, só tem um jeito de saber se é um infarto ou se é uma crise de ansiedade ou se é alguma outra coisa, que é fazendo exames, analisando, examinando, olhando os resultados, olhando o quadro clínico do paciente. E por que a crise de ansiedade pode provocar sintomas parecidos com um infarto cardíaco? Bom, basicamente uma crise de ansiedade, por ser algo emocional, psicológico, mental, ela pode ocasionar qualquer tipo de sintoma, na verdade, O mais comum acaba sendo esse de angústia, uma dor no peito, um aperto. Esses sintomas podem ser muito parecidos, mas não necessariamente, ela pode se apresentar de outra maneira também. Eu já fiz um vídeo no canal explicando por que a crise de ansiedade pode gerar qualquer tipo de sintoma. Eu vou deixar aqui linkado nos cards e na descrição do vídeo. Depois, se você quiser entender melhor, você pode ir lá assistir o vídeo. Uma outra causa de dor no peito muito comum é o refluxo gastroesofágico. É muito comum uma pessoa terminar de comer e sentir uma queimação bem no meio do tórax, porque às vezes o ácido que está no estômago ele refluiu para o esôfago e isso ocasionou a queimadura da parede do esôfago, ocasionando assim uma dor que queima, uma dor que geralmente incomoda, enagulhada, que pode estar associada com tosse, falta de ar. A dificuldade para respirar nesse caso, comparado com o infarto, ela é bem mais discreta, E como eu disse, geralmente está relacionado com a alimentação. Então, se você terminou de comer, passou 1, 2 horas e você começou a sentir essa dor, se é uma dor que já é recorrente, que começou leve algumas semanas atrás ou alguns meses atrás, e você foi percebendo que foi piorando, e aí chegou num ponto que essa dor ela está muito intensa, então esse quadro gradativo de que a dor vai aumentando aos poucos também é uma característica do refluxo gastroesofágico. Diferentemente do infarto. O infarto, ele evolui muito rápido, então é um quadro mais súbito, mais de repente, digamos assim. A gente vai considerar no máximo aí 3 dias de dor. Uma dor que começou há 2 dias atrás, começou fraquinha, aí foi evoluindo e agora está muito forte. A probabilidade disso ser um infarto também é alta, é necessário, portanto, realizar alguns exames. Agora, se é uma dor que já faz uma semana, algumas semanas, um mês, dificilmente isso vai ser um infarto. Pode estar relacionado com o coração? Pode ser uma angina cardíaca, que é diferente de infarto. Não é algo urgente, A angina ela é provocada por alguma disfunção do coração, mas não necessariamente um infarto
daquele músculo cardíaco. Uma outra diferenciação que a gente pode fazer com relação às dores no peito ou às dores em geral é quando essa dor está relacionada com movimento. Quando você mexe o tronco ou move o braço e você sente piora dessa dor, ou quando essa dor só aparece no movimento, então provavelmente isso indica que é uma dor muscular, ou algum nervo inflamado, ou algum tendão inflamado. Então, quando é mais muscular, ela tem essa característica de depender do movimento para piorar ou para aparecer, tá? Então, se é uma dor no peito que piora ou aparece com o movimento, provavelmente ela é muscular ou relacionada com essas outras estruturas, como nervo, tendão, por exemplo, tá bom? Se você é um paciente já que tem algumas comorbidades, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, é claro que você tem que ficar mais atento às doenças cardíacas. Então, uma dor no peito, no seu caso, ela tem que ser investigada imediatamente. Se você não tem muitas comorbidades, se você já tem um quadro ansioso, pode ser que dê para esperar um pouco até ir para o pronto atendimento, mas eu não recomendo, principalmente se for uma dor muito característica e que vem acompanhada de falta de ar. E por que é importante ir imediatamente no pronto atendimento? Porque quanto mais rápido a gente entra com o tratamento, menos sequela você vai ficar se for um infarto cardíaco. Então tem essa questão do tempo de ação. Quanto mais rápido a gente age, quanto mais rápido a gente identifica que é o infarto, mais rápido a gente consegue reverter e menos sequela você vai ter no futuro. Ou seja, muitas vezes aquele fluxo sanguíneo ele vai ser restabelecido sem nenhuma perda do músculo cardíaco ou com uma perda muito pequena daquele músculo. Quanto mais tempo demora para diagnosticar e para reverter a situação, a probabilidade de ter ocorrido uma necrose em algumas áreas daquele coração é muito alta e reverter necrose é algo praticamente impossível, ok? Então, às vezes, dependendo da sequela, do dano que aquilo causou, ele pode se tornar irreversível por conta desse tempo de demora de ir até o pronto atendimento. Então, na dúvida, vai no pronto atendimento, ok? Na medicina é assim, a gente analisa os sintomas, a gente olha para a cara do paciente, olha o estado geral, olha os sinais vitais, a pressão, os batimentos cardíacos, quanto que está a saturação. Então é uma junção de informações para montar um quebra-cabeça, para formar uma hipótese, para identificar qual é o possível diagnóstico que você pode estar apresentando, tá? Então é muito difícil falar assim, tô com dor no peito, é infarto. Não, na medicina pode ser qualquer coisa. Existem N diagnósticos diferentes que podem estar associados à dor no peito. Tudo vai depender do seu quadro clínico, se você já é uma pessoa hipertensa, diabética, se você é uma pessoa saudável, que não tem comorbidades, quantos anos você tem. Muitos fatores vão interferir no resultado final desse diagnóstico. Eu queria deixar esse recado aqui porque muitas vezes o paciente ele não entende a dimensão das coisas que estão correlacionadas no nosso organismo. Tá tudo relacionado. Então a gente tem que olhar para o paciente como um todo, tem que analisar todo o quadro clínico, tá bom? Então, a consulta médica ela acaba sendo muito importante até por conta disso também, tá bom? E me conta se você já sentiu alguma dor no peito e foi diagnosticado com alguma outra coisa que eu não tenha citado aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários, isso também ajuda outras pessoas a se identificarem, entenderem melhor aquilo que ela está sentindo. Eu percebo que muitas vezes o paciente se desespera ou fica ansioso ou acaba piorando o estado dele porque ele não entende o que está acontecendo. Então, é justamente por isso que eu estou aqui, para explicar, para tirar as suas dúvidas, para deixar você mais tranquilo com relação ao que está ocorrendo no seu corpo. Para isso, você precisa entender também aquilo que a gente está buscando e aquilo que a gente está visualizando dentro de você. Eu acho importante que você também tenha esse conhecimento sobre o seu próprio organismo. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!